Abram suas Bíblias, meus queridos, no livro de Gênesis, capítulo 4, dando continuidade à nossa série no livro de Gênesis. O título dessa pregação é Caim e Abel, natureza versus graça. Deixa eu orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa. Nós cremos que foi o Teu Espírito que soprou cada uma destas palavras, Senhor. Que inspirou homens, segundo o Teu coração, a escreverem exatamente estas palavras. E são essas palavras, Senhor, a Tua palavra, que tem o poder de nos edificar, de nos transformar, de nos quebrantar. Nós nos prostramos diante da Tua palavra, nossas mentes e nossos corações, e pedimos que, em nome de Jesus, o Teu Espírito fale conosco. Amém. Vamos lá no versículo 1, vocês me acompanhem. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Então, todos vocês conhecem essa história, a história de Caim e Abel? Acredito que sim, né? Alguém aqui nunca ouviu falar do tal do Caim? Levanta a mão. Tem uma banda satânica ainda. Talvez quando a gente olha para essa questão aqui das duas profissões que envolviam tanto Caim quanto Abel, talvez daqui a gente possa começar a entender algumas coisas do que vem depois. Pois a gente sabe que pessoas que lidam com animais não mexem muito com a questão do manuseio, por exemplo, da terra, que é uma coisa muito mais trabalhosa, né? Alguém já pegou numa enxada e tentou capinar um lote? Eu já várias vezes. Para jogar futebol, quando a gente era criança, a gente dava uma capinada assim no mato, assim, mais ou menos, o resto a gente arrancava no dedão chutando a bola. Várias vezes arrebentava os dedos jogando em campinho de futebol, assim. A gente era muito pobre, a gente não tinha quadro de futebol, só tinha na escola, né? E na escola você só podia jogar uma vez por semana na educação física, melhor matéria que nós tínhamos na escola, né? Eu só ia para a escola por causa da educação física, o resto eu tinha ódio. Alguém gostava de educação física aqui? Educação artística, quem gostava de educação artística? Eu também gostava de desenhar, eu desenhava umas andorinhas, assim, era muito legal. Então, assim, agora quem lida com a terra sabe que isso é um pouco mais trabalhoso. Não nos dias de hoje, que você pega e tem um maquinário todo, né? Mas nesse tempo, a impressão que dá é que Abel optou por uma coisa um pouco menos trabalhosa, que era cuidar de ovelhas, um pastor, e Caim optou por ser agricultor, ainda mais naquele tempo, né? Dar-lhe enxada todos os dias. A partir do versículo 3... Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. É interessante a gente pensar de onde vem esse conceito de trazer para Deus ofertas daquilo que você produz. A gente não sabe. A Bíblia, antes, ali nos 3 primeiros capítulos, não revela nada nesse aspecto. Adão e Eva estavam ali no Éden, podiam comer de tudo, não havia um holocausto, algo, né, alguma coisa que era trazida para oferecer a Deus. Deus simplesmente dá tudo para eles e fala assim: olha, tudo isso vocês podem comer, se alimentar, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu já falei, tudo que acarretou
quando eles desobedeceram e acabou comendo desse fruto, né? Então, da onde surge esse conceito de dar a Deus aquilo que se produz? Uma parte daquilo que se produz, você pega aquilo e você vai e sacrifica a Deus, você oferece a Deus. Da onde nasce esse conceito? Nós não sabemos, mas a humanidade, ela começa com esse conceito no coração. E o interessante é que, dentro desse conceito de oferecer a Deus, Deus recebe. Deus não questiona, Deus não fala, não, olha, não faça dessa maneira, né? Não ofereçam essas coisas para mim. Porém, eles estão ali oferecendo para Deus, e Deus, então, parece que, pelo menos, um deles Deus recebe e o outro não. Então, não há em lugar algum das Escrituras Deus pedindo algo para aqueles dois, mas eles dois oferecem a Deus. Por isso, o texto, ele pode, de modo implícito, estar nos dizendo duas coisas. Ou foi Deus que havia revelado algo para eles e que deveriam assim fazê-lo, mas isso está implícito, nós não sabemos. Ou nos dois surge esse desejo de oferecer a Deus algo que o agrade. Então, nós temos duas opções. Ou foi Deus que revelou para eles que eles teriam que trazer coisas para oferecer a eles, ou simplesmente os dois tiveram a mesma ideia de trazer para Deus esse sacrifício, ou essa oferta. Esse princípio, ele acaba sendo aplicado na vida de alguns dos patriarcas ou de outros que vêm depois deles. Eles iniciam esse sistema de trazer para Deus suas ofertas, e outros que vêm depois acabam também imitando e repetindo essa mesma ação. Então, por exemplo, nós vemos lá em Noé, que ao sair da arca, no pós-dilúvio, ele levanta um altar e oferece a Deus animais e aves. O texto não fala nada de Deus pedindo para Noé oferecer algo para ele. Deus dá ordenanças claras acerca da arca, de como deveria construir a arca, simplesmente isso. Mas não há nada falando que ao sair da arca, ele deveria oferecer a Deus sacrifícios de animais. Ele sai da arca e ele oferece. Alguma coisa em Noé já estava como conceito de que a Deus se oferece sacrifício. Nas outras religiões pagãs ao derredor, também haviam esse hábito. Depois nós vemos que em Jó, e aí é interessante a situação de Jó, já a revelação que está em Jó. Depois vemos que em Jó, esse sistema já havia se instalado. Sucedia, pois, que, lá em Jó capítulo 1, versículo 5, diz assim: sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó já tinha uma revelação da razão pela qual ele oferecia os holocaustos. Ele oferecia aqueles sacrifícios. Lá em Gênesis 4, não fala nada disso. Por que Abel oferece esse sacrifício a Deus? Qual é a razão de Abel pegar da gordura desses animais que ele tinha de melhor e trazer e oferecer para Deus? Por que Caim vai e pega do fruto da terra, vem e traz para Deus? Jó já tinha algo revelado acerca disso, que era oferecer para cobrir os pecados de quem? Dos seus filhos. Ele trazia esses animais, oferecia, ele não sabia dos pecados, se os filhos tinham pecado ou não tinham pecado, mas ele já trazia como uma forma preventiva de que seus filhos precisavam estar cobertos pelo perdão de Deus, pela graça de Deus, que era trazida por meio do sacrifício que ele oferecia. Depois nós vemos isso em Abraão, quando Deus pede o que para Abraão? Deus pede que Abraão ofereça Isaque, o seu primogênito, o filho da promessa. Deus pede que ofereça em holocausto. Abraão entendeu na hora o que estava acontecendo. Abraão não foi
um mistério para ele, uma novidade, uma coisa nova que estava acontecendo. Ele já sabia o conceito de sacrifício, mas por que ele tinha que oferecer o filho dele como sacrifício a Deus, assim como provavelmente já aconteciam com os animais? Assim como Jó oferecia os animais para cobrir os seus pecados, Deus agora pede que Isaque morra. Para Abraão só tinha um sentido de alguém morrer, era para cobrir pecados, mas Deus estava pedindo para Abraão oferecer Isaque, e Abraão fala no texto que Abraão vai e obedece a Deus, vai oferecer literalmente, desempunha o punhal. Quando vai matar Isaque, o anjo interfere e impede Isaque de ser morto. Mas acontece uma coisa em seguida. O que acontece em seguida? Deus providencia um animal que é trazido para ser oferecido. Deus poupou alguém de morrer? Não. Alguém teve que morrer. Não era Isaque, mas para que o sacrifício acontecesse, Deus traz um animal que é oferecido, validando, portanto, essa atitude, essa ação ali na vida de Abraão, que é muito antes da lei existir, o sistema sacrificial levítico existir, que vem quase 1000 anos depois. Depois nós vemos em Jacó, que também oferece durante 2 vezes sacrifícios também a Deus por meio de animais. E o que é interessante é que quando Jacó oferece o sacrifício, Deus fala com ele. Quando Caim e Abel oferecem sacrifício, Deus fala com Caim. Ainda que Deus rejeita o sacrifício de Caim, Deus fala com Caim. Quando Abraão oferece, está ali, Deus fala com ele. Quando Jacó vai oferecer, Deus fala com ele. Portanto, Deus fala com aquele que tem um coração derramado para oferecer sacrifícios a ele. Amém? Mais tarde, então, lá em Israel, é estabelecido o sistema sacrificial, e aí acontece toda a história de Israel, que vem até Jesus, e no ano 70, ano Domini, o templo é destruído, e todo o sistema sacrificial deixa de existir em Israel, cumprindo então as 70 semanas de Daniel, que profetiza que o sistema sacrificial ia ser eliminado de sobre a terra, confirmando que o sacrifício de Jesus naquela cruz era suficiente, não necessitava mais de nenhum sacrifício. O cordeiro, que era representado por aquele que substituiu Isaque, finalmente foi morto e supriu toda a necessidade de sangue ser derramado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o autor de Hebreus, ele confirma o que estava acontecendo ali com Abel. Quando Abel decide sacrificar um animal e oferecer desse animal a Deus, já havia uma revelação implícita na mente deles que alguma coisa precisava ser oferecida para Deus para suprir a falta que nós tínhamos diante dele. Um oferece animais e o outro oferece o alimento que ele colheu da terra. Esse sacrifício que foi feito por Abel, Noé, Jó, Abraão, Isaque, Jacó e depois na lei de Moisés, parece ser fruto de uma revelação implícita quando Deus mata um animal para cobrir Adão e Eva de sua vergonha lá no Éden. Lembram-se disso? Vocês lembram disso? Quando Adão e Eva pecam, eles são separados da glória de Deus, e eles se percebem nus, a primeira coisa que eles fazem é se cobrir com folhas de figueira, o texto fala. Eles estão cobertos com folha de figueira. Deus olha para aquilo ali, tudo, que está ali
supostamente coberto, e não vê nada coberto. Para Deus, eles estavam completamente nus diante da sua presença. Não havia nada que os cobria. Portanto, Deus precisa matar um animal, pegar as peles desse animal e colher e cobrir a vida deles dois. Porque aí então Deus está comunicando uma coisa, que para que eles fossem cobertos, alguém precisou morrer para que eles fossem cobertos. Amém? Então, se havia uma revelação implícita, parece que Abel observa isso e busca fazer as coisas segundo o que Deus havia ensinado, enquanto que Caim opta por seguir outro tipo de modo para agradar a Deus e compensar o seu pecado. A gente está obviamente especulando isso, porque, como eu falei, a Bíblia não fala claramente a respeito disso. Mas Caim e Abel sabiam o que Deus havia feito, que Deus havia matado um animal e coberto os dois de pele, para cobrir a sua vergonha. Eles olham para isso, e isso parece ser meio implícito para os dois, porém, Caim opta por fazer as coisas da sua maneira. Abel opta por cobrir os seus pecados com sangue, porque a razão de você oferecer sacrifícios é cobrir os pecados. Caim opta por cobrir os seus pecados por meio de algum tipo de compensação com o seu trabalho. Foi trabalhar bastante e oferecer isso para Deus como compensação. Abel se apoia na sua incompetência, enquanto que Caim se apoia na sua força. O que é interessante no texto, meus queridos, é que o texto diz que Deus aceitou Abel e sua oferta, e não aceitou Caim e sua oferta. Não era apenas ofertas vazias de algo, eram ofertas carregadas de significados e atitudes de coração que somente Deus enxergava. Não é interessante a gente olhar para o texto e a ordem com que as coisas acontecem? Deus não olha para o sacrifício e rejeita o sacrifício. Não é o sacrifício simplesmente que Deus aceita. E isso é interessante a gente pensar acerca de nós. Quando nós oferecemos algo para Deus, o que está acontecendo aqui dentro? Dentro do meu coração, dentro do teu coração. O que gera aqui dentro? O que nós escondemos de Deus? Deus não olha somente para o sacrifício, mas o texto diz que Deus olha primeiramente para Abel e para o seu sacrifício. E Deus aceita primeiramente Abel e depois o seu sacrifício. E depois o texto diz que Deus rejeita Caim e o seu sacrifício. É primeiro a pessoa que Deus rejeita e depois a sua oferta. Nós podemos incorrer no mesmo erro, sabe, queridos? Quando nós estamos oferecendo a Deus algo nas nossas vidas, nós pensamos muitas vezes que Deus é um Deus que aceita qualquer coisa. A primeira coisa que Deus aceita quando nós estamos oferecendo a Ele alguma coisa é o nosso coração. Antes de aceitar qualquer outra coisa que a gente faça, é o nosso coração que Ele está olhando. Qual que é o motivo, a motivação, as razões do meu coração? Sabe, às vezes eu fico pensando, quando a gente chega nesse lugar aqui, no domingo à noite, a gente começa a levantar nossas mãos para adorar a Deus. Como é que foi a nossa semana? Como é que foi a nossa semana em casa? A nossa semana na internet, a nossa semana na rua, a nossa semana no trabalho? Como é que foi isso? Como é que está acontecendo aqui dentro de mim, dentro de você? Quando a gente chega para oferecer a Deus alguma coisa, o que aconteceu durante a semana? A gente chega aqui, tem um ambiente legal, uma música legal. Como é que acontece? A gente chega aqui e simplesmente oferece a Deus uma coisa. Será que Deus está recebendo isso de fato? Deus inclina o seu coração? Ou nesse momento aqui que está acontecendo, de alguns Deus está recebendo e de outros Deus está... Eu não sei o que esse cara está cantando. Não consigo entender o que esse cara está cantando. A vida dele é um lixo. A semana inteira ele não orou. A semana inteira ele não falou nada. Chega domingo aqui, ele fala: te amo. Minha esperança és tu.
É isso mesmo? Deus, eu amo mesmo Deus. Deus é o meu amor primeiro na vida. Será que Deus não está olhando para esses sacrifícios assim, que nós estamos oferecendo de louvor e adoração, e olhando para cada um de nós, o nosso coração, e Deus está realmente recebendo? Ou Deus é um cara simplesmente que está aí, pode ser de qualquer jeito, não dá nada? Pois antes mesmo da oferta, Deus estava olhando para os seus corações, e Deus rejeita a Caim antes de rejeitar a sua oferta. O interessante é que o texto, mais uma coisa implícita no texto, esse texto é cheio de coisas implícitas assim, e vocês querem aprender bastante coisa assim em teologia? Aprendam a fazer perguntas para a Bíblia. É uma das coisas que a gente precisa fazer muito quando você está fazendo um estudo bíblico, é fazer perguntas. Sabe, por isso que para mim certas heresias, vou colocar entre aspas, né, segundo a minha perspectiva, algumas coisas que eu olho como heréticas, né, algumas questões que é trazidas assim em relação a questionar certas coisas na Bíblia, são perguntas erradas. Então a gente precisa aprender a fazer perguntas para a Bíblia. Pergunte para a Bíblia, né? Pergunte as coisas e se prostre diante daquilo que ela revelar para você. Se aquilo que ela revela vai em desencontro a tudo aquilo que você tem como conceito meramente humano, renuncie esses conceitos e se prostre ao conceito real, verdadeiro, que é a revelação da palavra, das Escrituras. Porque tem muita gente por aí, meus queridos, fazendo teologia fora da Bíblia, ensinando coisas totalmente fora da Bíblia, como verdade, como se fossem Bíblias, e não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nós rejeitamos os ensinos da palavra, em nome de certas coisas, e inserimos nela verdades que nós levantamos por nós mesmos. Se fosse para eu fazer as coisas do meu jeito, se fosse para eu olhar para a palavra e simplesmente fazer a palavra falar aquilo que eu quero que ela fale, ao invés de falar aquilo que ela de fato está dizendo. Eu sempre testemunho isso aqui, que o seminário teológico para mim foi um tempo de crises. Crises teológicas assim profundas, porque antes de eu entrar para o seminário, eu comecei, no primeiro ano do seminário principalmente, eu comecei a ler assim, né, um pouco antes e depois, comecei a ler muito livro de triunfalismo, né, livros de teologia da prosperidade e por aí vai. Era moda isso nos anos 90. Nos anos 90 esses caras ganharam dinheiro, venderam rios de dinheiro. Você ia lá, para você comprar um livro do Benny Hinn, era difícil você conseguir encontrar, porque vendia tudo. Benny Hinn, Valnice, Kenneth Hagin, principalmente o Kenneth Hagin. Esse cara era o meu autor preferido. Eu li todos os livros do Kenneth Hagin. Eu me alimentei de tudo isso, né? Tinha esse conceito, certos conceitos assim, que eles ensinavam, né? Nem vale a pena entrar aqui neles, para não confundir vocês, mas tinha isso, sabe, como conceito. Daí depois, pela reflexão, pelo estudo da palavra, e em especial pela experiência viva que aconteceu comigo, que foi o fato da realidade do meu pai ser assassinado. Meu pai morreu assassinado no auge das minhas heresias, no auge das minhas confissões heréticas, no auge dos meus conceitos teológicos furados, quando eu batia no peito, falava com arrogância, dizia coisas acerca da Bíblia que não tinha nada a ver com a palavra. Eu vi toda a minha teologia virar em cacos quando meu pai foi assassinado. Virou cacos. Eu não aceitava, eu falei, não, ninguém morre aqui na minha família, quem não pode ficar doente, não existe doença, não existe isso. Esses eram os conceitos da minha teologia, e toda a minha teologia foi junto com meu pai para o cemitério, naquele dia. Quando eu enterrei meu pai, eu enterrei toda essa teologia na minha vida, e eu tive que reaprender tudo de novo.
a ler a Bíblia da maneira correta. Parar de ler a Bíblia de maneira errada. Porque eu estava 100% errado. Foi difícil, foi dolorido, mas graças a Deus. E eu vejo gente que não tem essa capacidade de reconhecer, de voltar atrás, de olhar para questões teológicas e falar assim, cara, eu estava errado. Qual que é o problema? Qual que é o problema nisso? De estar errado. É lindo. Porque o pior é você não ter a consciência que está errado e continuar fazendo as burradas. O que é melhor? Reconhecer que está errado, se arrepender e mudar, ou continuar no erro? O que é melhor, meus queridos? Falem para mim. Quem acha que é continuar do erro, levanta a mão. Aí o medinho, né? Faz o quê com o medinho, né? Certo? Por quê? Porque todos vocês têm inteligência aqui dentro. Ninguém é burro. Amém? Então assim, isso vale para tudo. Vamos sair da teologia, vamos para o casamento agora. Assim, meu Deus do céu, se eu não mudar a minha atitude, eu não conseguir reconhecer na minha vida que eu estou errado, que eu preciso mudar, e que a coisa não vai ter jeito se eu não mudar, é preferível não mudar, ou é preferível mudar, consertar, se arrepender, mudar essa questão do caráter, ser feliz em nome de Jesus? Porque qual a saída que eu tenho, se eu estou casado diante de Deus? O casamento é igual trocar de roupa. Tem homem ou não tem aqui dentro? Homem que honra a sua palavra, tem ou não tem? Tem mulher ou não tem aqui dentro que honra a sua palavra? Amém? Nossa, eu viajei, não sei no que eu estava mais. O interessante nesse texto, a pergunta que eu faço para esse texto é, como eles souberam? Como eles souberam que Deus recebeu de um e não recebeu de outro? Então, está lá, Abel oferece seu sacrifício, depois vem Caim aqui oferece. Como é que eles souberam que Deus recebeu? A fumaça, assim, como é que foi? Apareceu uma parede que bloqueou de sumir. Nós não sabemos. A gente só sabe depois, né, que Caim fica muito bravo. O texto fala lá no versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Alguém ficou indignado. Alguém, a hora que ofereceu ali, olhou para aquilo e viu que Deus não recebeu, enquanto de Abel, não sei o que aconteceu ali, o texto não descreve. Eu não sei se a fumaça subiu mais alto, né? E a outra ficou ali, só fez uma fumaceira para tudo que é lado, que nem queimar pneu, né? Esse tipo de coisa. A gente não sabe. Mas Deus fala então para Caim, por que você está tão furioso? É uma pergunta meio capciosa essa, né? Deus não recebe o sacrifício dele, ele fica furioso. O texto fala que o rosto dele se transforma naquele momento. Deus falava com eles de modo direto. Provavelmente, então, a razão pelas quais eles souberam foi porque Deus falava com eles. Era claro. Deus talvez tenha dito assim, Abel, recebi o teu sacrifício. E olhou para Caim e falou assim, Caim, não recebi nem você e nem seu sacrifício. Deus vê que Caim fica indignado, Deus falou assim, por que você está nervosinho? Baixa a bola aí, cara. Por que você está estressada? Por que está passada, filha? Né? Fica calminha aí. Então havia fúria em Caim, talvez algo nunca resolvido, algo que ele trazia dentro dele, ele depositou no seu esforço, no seu trabalho próprio, o agradar a Deus. Mas era um trabalho feito debaixo de raiva, orgulho e esforço próprio. O texto também parece nos ensinar que Deus então olhou para a intenção do coração dos dois. A intenção de Abel, havia uma intenção no coração de Abel, e nós não estamos falando que Abel era mais santo do que Caim, mas havia no coração de Abel uma revelação superior, que quebrantava o coração de Abel. Então Deus olha para o coração de Abel, e os dois estavam separados da glória de Deus.
Os dois haviam caído juntamente com seus pais, estavam separados. Os dois experimentavam medos, os dois experimentavam crises, experimentavam dor, experimentavam sofrimento já naquele momento. Os dois faziam parte da mesma realidade. Ontem eu estava fazendo o casamento do Lucas e da Veida, e uma coisa que eu falei para eles assim, foi assim: casamento, meu querido, é lidar com realidades, não com fantasias hollywoodianas. Casamento é lidar com a realidade. Casamento é isso mesmo. É só love, só love, só love. Daqui a pouco, pá! Pé na orelha, pernada para cá. Né? Brincadeira, eu nunca bati na minha esposa. Só apanho dela. Né? Casamento é assim. É tudo figurado aqui, tá? Casamento é assim. Vai que alguém me deda lá para Maria da Penha. Lá. Amanhã o Pipo está na cadeia. Casamento é assim. É a realidade. É a vida. Eu estava falando, quando a gente vem para esse mundo, a gente causa dor, a gente causa sofrimento. É isso. É a vida. Você só vem ao mundo causando sofrimento. É a vida. Também alegria, mas também sofrimento. E a vida nossa é assim. Meu pastor sempre diz que crescer dói. O pastor Edson Barbosa sempre diz isso. Amadurecer, virar homem, virar mulher, gente, né? Uma vez eu cheguei para ele, comecei a chorar algumas coisas para ele, né? Eu falei assim: pastor, está difícil ser pastor, né? Minha igreja, dá muito trabalho, pastor, lá é o Satanás lá, meu Deus do céu, né? Aí, né, ele ouviu, e no final ele falou assim para mim, assim, ele me chama de Volmir. Já começa por aí, né? O tratamento dele na minha vida. Ele falou assim: Volmir, você precisa criar casca. Você precisa parar de ser uma bolinha de sabão. Vá bater no velho. Eu só não bati no meu pastor porque é pecado bater em pastor. Ele falou isso na minha lata, assim, né, cara? Eu engoli aquilo seco. Falei, Achei que ele ia me dar uma abraçada, assim. Falei, eu sei que é difícil, aqueles malvados tratam mal você. Né? Achei que ele ia falar uma coisa, ele falou simplesmente assim: você precisa criar casca. Em outras palavras, vira homem, Pipe. Sabe, seja homem. Amém? Amém? Gente, às vezes eu fico assim pensando comigo, às vezes eu me olho, né, e quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu me sinto um adolescente, né? Eu falo para Deus assim: Deus, tem misericórdia de mim, quando eu vou virar homem? Eu tenho 47 anos de idade. O pastor Edson fala também que uma vez ele estava pregando numa conferência, acho que do Instituto Haggai, não sei qual que era, e terminou a pregação, chegou uma mulher e falou assim para ele assim, falei: nossa, pastor, você me parece ser uma pessoa muito madura. Ele falou assim: olha, minha querida, com 70 anos de idade, ou você é maduro ou você é retardado. Né? Ou você é maduro ou você é retardado. Então a pergunta que eu faço para você nessa noite, para mim é essa: você é maduro ou é retardado? A não ser que você ainda esteja aí com 15 anos de idade, né? Começando aí, né? Com 18, 20 anos, está aí ainda muita coisa para aprender, mas, você já passou dos 30 e ainda está na adolescência, tem alguma coisa errada comigo e com você. É hora de criar casca, parar de se ofender por qualquer coisa, se magoar por qualquer coisa. Tudo me fere, tudo me magoa, né? Eu tinha um amigo que ele ficava magoado, ele entrava no quarto, ligava uns doom metal. Aí as letras eram: eu quero morrer. Meu filho, tá vivo só pela graça, porque aí até eu me mato se me entrar num quarto, fechar e ficar ouvindo desse jeito, né? Amém, queridos? Eu acho poderoso esse detalhe de Abel, que o texto diz assim: trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Para Deus tem que ser o melhor. No coração de Abel era assim, cara, é o meu Deus. É o meu Deus. Para Ele eu tenho que oferecer o melhor. O melhor.
Sabe, meus queridos, como músico, eu posso dizer que o pior músico dentro de uma igreja é um músico que nasceu e se criou dentro da igreja. Não estou falando que isso é uma regra, né? Mas um amigo, essa semana, me contactou no WhatsApp de uma outra igreja e falou assim: Pipe, cara, é o caos. Os caras não ensaiam, os caras não gostam de tirar as músicas, chega na hora do culto lá, e isso que eles tocam aquelas músicas que é só sol, ré e dó, né? A música inteira, 30 minutos cada uma, toca 3, 1h30 de louvor com 3 músicas, né? Isso que os caras tocam só isso e os caras ainda tocam errado, né? Eu falei assim, cara, mas ninguém faz nada? Eu falei, não, cara, já foi falado, tá? Os caras não ensaiam, né? Eu falei assim, mas quem são os caras? Ah, são os caras que se criaram a vida inteira na igreja. Eu falei assim, eu conheço esses. Esses são os piores, sabe? Por isso que aquele conceito de Jesus, assim, o que muito foi perdoado, muito amor. Porque às vezes as pessoas mais apaixonadas por Deus, que eu vi na minha vida, são pessoas que estiveram lá fora, experimentaram o inferno. Sabe que lá fora é lixo. E quando experimentam Jesus nas suas vidas, se apaixonam por Ele. Entende a podridão do seu ser. E às vezes eu vejo gente dentro da igreja assim, sabe, que se acostumou com Deus. Se acostumou com louvor, se acostumou com pregação, se acostumou com isso daqui. E o amor vai se esfriando. Então, para Abel, Deus merecia o melhor. Então Abel olhava para a sua condição e ele pensava que não era somente um sacrifício, tinha que ser o melhor. A medida do sacrifício aponta a dimensão do nosso amor por Deus. O meu e o teu desejo de oferecer para Deus o melhor é uma demonstração do quanto eu amo a Deus. Pessoas que oferecem a Deus coisas porcas, mal feitas, de qualquer jeito, porque é para Deus, às vezes a gente até brinca aqui, né? Às vezes a gente está aqui no louvor e dá uma errada assim, né? É para Deus mesmo, né? A gente brinca assim, claro que isso é uma brincadeira, que se um dia isso for levado a sério, que Deus nos fulmine em nome de Jesus. Espero não estar na escala nesse dia. Eu digo isso porque uma vez o Desertor foi tocar lá em Florianópolis, lá, né? Passou Florianópolis assim, entramos numa rua de cascalho, né? De cascalho, daqui a pouco acabou o cascalho e começou a areia. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco vai acabar um mundo, né? Os terraplanistas, né? A gente ia acabar um mundo ali e tal, né? Cara, e era um lugar assim, a gente passou o lugar assim, né? Falei assim, e acabou a rua. Eu falei, meu Deus, cadê esse lugar? Aí voltamos, cara, tinha um barraco assim, no meio do nada, assim, ó. Um troço assim. Eu falei, se lascamos, né? Vai ser aí que vão tocar? Vai ser aí, então beleza. Aí a gente perguntou pro cara, né? Eu falei, mas, cara, a gente foi lá olhar o equipamento horrível, equipamento horrível. A gente falou pro cara assim, cara, mas por que aqui? No nada. E esse equipamento aí, o cara falou isso para nós. Falou assim, cara, é para Deus. Nossa, o Ângelo pegou esse cara, chamou no canto e falou assim, cara, para Deus. É pior ainda esse tipo de coisa. Nunca nem falasse isso, falasse não, que a gente não tem dinheiro, a gente é pobre, a gente é favela, a gente não tem o que fazer, é o que deu. Amém, a gente ia entender. Falei, então tá bom, né? Ia ficar até constrangido de falar. Entendeu? Mas quando o cara falou, é para Deus, eu falei, como assim para Deus? Uma vez um presbítero na nossa igreja, na minha antiga igreja, fez uma negociata com a mocidade, que se a gente votasse lá num certo candidato, o candidato ia comprar para nós um equipamento novo lá para a igreja. Músico, né? O cara falou assim, cara, eu sempre... É tudo ladrão mesmo, vou votar no ladrão que vai dar alguma coisa para nós, né? Pensamos assim e votamos no cara, né? E quando o cara foi eleito, né, tal, acabou se elegendo, o cara trouxe para nós lá uma guitarra assim, que nem afinação não tinha como afinar a guitarra, impossível. E a gente foi reclamar, falei assim, pô, cara, mas não tinha uma coisa melhor? Aí o cara falou para nós, cara, é para Deus. Então eu sempre tive uma raiva de gente
que tratou as coisas de Deus dessa forma. É para Deus. Então, se é para Deus, a gente faz de qualquer jeito. A gente não precisa estudar, a gente não precisa fazer nada. É para Deus. Então, fazemos de qualquer jeito. Então, é por isso que vale sempre trazer à memória, meus queridos, o que Jesus disse quando aquela mulher se arrependeu e se prostrou e chorou nos seus pés. Enquanto que os outros olharam aquilo e acharam aquilo um absurdo, ele olhou para aquilo e falou assim: aquele que muito foi perdoado, muito amou. Talvez a gente precise receber da parte de Deus novamente uma revelação da nossa condição sem Ele. Para que nasça de dentro de mim, dentro de você, um amor desesperado por Deus. De que vale a pena oferecer para Ele o melhor. Sabe, quando você pensa em uma célula assim, você diz: nossa, célula, meu Deus, que peso na minha vida. Discipulado, nossa, meu Deus. Estar na igreja 4:30 da tarde para o louvor, nossa. Sabiam disso, meus queridos? O pessoal do louvor está aqui 4:30 no domingo, às vezes às 4 horas. Sexta-feira à noite a gente tem ensaio. Durante a semana você tem que tirar as músicas. Geralmente na quinta-feira à noite o pessoal tira para tirar as músicas, para tentar chegar aqui e oferecer o melhor. E ainda assim, às vezes a gente falha, mas a nossa intenção é oferecer o melhor. Porque é para Deus. Cuidado, meus queridos, com a forma como lida com as coisas de Deus. Não negocie isso, em nome de Jesus. Parece que Caim não pensava dessa maneira, pois a rejeição de Deus não o levou ao quebrantamento, e sim à soberba e ao ódio. Ele não se humilhava, não se quebrantava diante de Deus, ele se enche de ódio em seu coração, ele alimenta o seu ódio com as frustrações. Deus ainda olha para ele e aponta exatamente o que queria dele, lá no versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que lindo o nosso Deus. Aquele cara que estava fazendo tudo errado, enquanto o outro fazia o certo, ele fazia tudo errado. Deus lhe estende a graça e fala assim: Caim, eu recebo, mas mude, cara. Mude a sua vida. Para de olhar as coisas dessa maneira. Para de olhar dessa forma. Mude o seu coração. Eu não quero saber do seu sacrifício se o seu coração não é transformado. Se o seu coração não é um coração quebrantado. Casamento, meu querido, só se salva quando eu quebranto o meu coração diante de Deus. E para minha esposa, eu e vice-versa. Orgulho é aquilo de mais poderoso que pode existir para destruir um casamento. Orgulho, egoísmo, falta de quebrantamento, vai destruindo o casamento, vai destruindo relações, vai destruindo o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso ministério. Agora é tão bom quando a gente é quebrantado, a gente chega assim: Deus, obrigado, porque o Senhor me revelou quem eu sou, que eu estou errado e eu preciso mudar a minha vida. Aí a gente se quebranta diante de Deus, a gente chora diante de Deus. E aí sim, a gente pode oferecer que Deus recebe. Mas o interessante é que Deus recebe, mas ainda assim tem um preço, que é o sangue que é derramado. Mas esse sangue já está em mim, já está em você. Todo tempo, todo momento nós podemos chegar diante de Deus e oferecer o nosso louvor e a nossa adoração com o coração quebrantado, porque todo o pecado já foi coberto. Como que se vence o pecado? Como que se salva casamento? Como que se salva ministério? Como que se salva? Com quebrantamento, meus queridos, com confissão e com sacrifício. No versículo 8, disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou.
É isso que acontece quando não se tem quebrantamento, arrependimento, confissão, sacrifício, verdadeira adoração. É a consequência. É consequência da destruição de casamento, da destruição de relacionamentos, da destruição de ministério, da destruição de chamado. Não tem quebrantamento, não tem confissão, não tem reconhecimento. O diabo vai tomando conta e tudo vai se tornando numa avalanche de destruição. Se vocês ouvissem as razões que eu escuto de pessoas que se separam, a mais utilizada é a que eu mais odeio, eu não amo mais. Ai, quando eu escuto eu não amo mais, eu fico endemoniado. Eu não amo mais é para acabar. Eu não amo mais é coisa de covarde. Eu não amo mais é coisa de criança, queridos. De retardado. Eu não amo mais é coisa de retardado. Sabe? Isso é coisa de gente retardada. Gente que não sabe quem é Deus, não sabe quem é. Não amo mais. No versículo 9, então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Não é interessante assim, alguém que fala com Deus, mentir para Deus? O tamanho da dimensão da mente ofuscada, escura, cega desse cara. Ele está diante do Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Ele fala: não sei. Não sei do que você está falando. Sou eu ainda dá uma tiradinha com a cara de Deus, né? Eu, por acaso, sou a mãe de Abel? Outra questão que esse texto nos aponta é o potencial para o mal que todos nós carregamos dentro de nós. Até esses tempos eu fiz uma postagem a respeito disso, que Caim não tinha videogame, não tinha televisão, não tinha mídia, não tinha ninguém que havia feito antes que ele pudesse olhar e falar assim: é assim que faz? Não tinha nada, né? Só o potencial da sua queda, da sua separação da glória de Deus, ele simplesmente mata o seu irmão. Isso é um potencial que sempre está em cada um de nós, né? Quando eu vejo algumas feministas, ou femistas, se você preferir, porque tem umas feministas de Jesus aí que ficam bravas quando eu falo feminista, então não vou falar feminista, as feministas, pronto. As feministas de Jesus, as femininistas, falam assim que todo homem é um estuprador em potencial, né? Falam assim, em potência sim. Em potência sim. Mas se todos nós fomos julgados pelas nossas potências, então todos nós temos que ser presos e jogar a chave fora. Né? Nem comida não dá. Pega toda a humanidade, enfia dentro de uma cadeia, chaveia e joga fora e deixa morrer. Porque potência todos nós temos para as coisas mais horríveis desse mundo. Eu assisto muito CSI com a minha esposa, e a gente vê as coisas que acontecem, né? E a gente sempre fala assim: amor, será que isso acontece mesmo de verdade? Eu falei: e o duro é que acontece de verdade. A forma absurda que o ser humano, a potencialidade que o ser humano tem para fazer o mal, para matar outro ser humano. É impressionante. Por isso a necessidade do quebrantamento, da confissão, para que ao menos, meus queridos, nós reconheçamos
o nosso potencial. Reconhecer quem você é a melhor coisa para te afastar dessas potencialidades. Eu não brinco com as minhas potencialidades, porque eu sei. Por isso que todo dia a minha oração é: Deus, tem misericórdia de mim e afasta de mim o mal. Que o teu Espírito me vença todos os dias, Senhor. Não me deixe comigo mesmo, senão eu estou lascado. Se o Senhor me deixar comigo mesmo, é um fracasso. Interessante que Deus não olha para Caim como uma vítima social, como uma vítima da sociedade. Não havia o meio que corrompia Caim, como alguns às vezes entendem. Uma vez, dando aqui uma aula de apologética, um cara questionou essa questão do pecado e essa visão humanista que se tem por aí de que o mal é produto do meio, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, como erro, como pecado, é fruto social. É fruto social. E fruto do meio. E eu questionei ele, falei assim: tá, mas o meio é formado de quê? De pessoas. Então, quem que criou o meio? As pessoas. São as pessoas. Os potenciais que existem dentro de cada um de nós, sem Deus, é isso daí. É o pecado. Só o Espírito Santo em cada um de nós, para frear todas as nossas potencialidades, por meio do sangue de Jesus. Mas eu queria que todos nós saíssemos daqui nessa noite pensando nessas coisas, sabe? Pensando no nosso sacrifício, naquilo que nós oferecemos para Deus. Como é que é isso? Nós temos oferecido a Deus o melhor. Nós temos oferecido a Deus o melhor de nós. Amém? Sabe, também eu queria dizer em relação a isso, em relação a essa questão do orgulho. Se você tem passado dentro do teu casamento uma barra, ou em qualquer outro relacionamento, querido, se quebrante em nome de Jesus, porque só o quebrantamento pode salvar o teu casamento. Se quebrante. A tua relação com a tua esposa, a tua relação com os filhos, mãe e marido, mãe e filhos, filhos com mãe, filhos com pai. Não é essa a expressão do reino? Ele viria para converter pais aos filhos e filhos aos pais. De que vale o orgulho na minha vida eu perder meu filho? Quantas e quantas vezes eu chorei abraçado no Gabriel e pedi perdão por coisas que eu fiz. E ele também. Quero orar. Não é para encerrar, porque eu ainda tenho um ato aqui para fazer rapidinho, que eu estava esquecendo. Mas eu quero orar antes de fazer esse segundo ato. Senhor Deus, eu te louvo pela tua palavra. Deus, quebrante os nossos corações. Não deixe, Senhor, que o rastro do orgulho tenha êxito em nossas vidas e nos destrua. Do contrário, Senhor, que o teu Espírito conceda aos nossos corações todo o quebrantamento, Senhor. Todo o quebrantamento diante do Senhor. Porque ao nos quebrantarmos diante do Senhor, a tua palavra fala, Senhor, que todos os que se humilharem serão exaltados. Que nós possamos viver uma vida na tua presença, Senhor Jesus, em humildade, em quebrantamento, em confissão, e sempre, Senhor Jesus, sacrificando o melhor para a glória do teu nome, Jesus. Amém.